Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, e hoje ele vai falar sobre a carta A Serpente do baralho Petit Lenormand. Então vamos aí aguardar o querido Alexandre Garzeri entrar para que a gente possa conversar nessa tarde meia fria de primavera, né? Primavera, verão, é desse jeito mesmo. Oi, Valma, oi, todo o pessoal aí que tá chegando. Vamos colocar aqui o Ale no ar. Segunda-feira, né? Então, vamos que vamos nessas energias do plano espiritual. Estamos aí. Cadê o Alexandre? Ah, tudo bem, Ale? E aí? Olá, Carmen, como é que você tá? Tudo legal? Minha altura tá boa? Tá excelente. Dá para ver os dois símbolos. O Joia. pentagrama e a cruz de Malta. Isso. Uma boa tarde para você, para todos os amigos e amigas aí da Pax Universal. Nesta gloriosa segunda-feira fria, graças a Deus. Você sabe que eu sou um camarada mais da montanha, não tem jeito, né? Não dá, né? E é um tempo que aqui já tem aquela neblina típica de Santo André, né? Então, faz parte, né? É o que eu digo, quem foi arturiano tem essa coisa meio com fog londrino, né? Nunca se distancia. Ó, aqui também, aqui tem fog londrino, tem frio, E, mas ó, não estou reclamando não, está mais agradável realmente para trabalhar, para tudo, com para dormir, né? certeza, com Então, certeza. E até, inclusive, fizeram uma análise aqui no apartamento, porque a gente sempre dispensou ar-condicionado, né? E uhum, esse é o motivo, às vezes, né? Como a gente não quis colocar nunca, porque às vezes alguns equipamentos superaquecem, né? Então é vamos verdade. rezar para que os doentes da tecnologia hoje nos ajudem, né? Se eu desaparecer, você sabe que algum mistério tecnológico aconteceu, você sabe disso. Mas não tem erro, porque a gente não desiste, aí você volta, aí fica tudo certo, A gente é né? brasileiro e não desiste nunca, nunca. Nunca, imagina, Com nunca, estamos certeza. aí, nós adoramos trabalhar, então, mas realmente essa história da internet é maravilhoso, quando funciona, É, né? Agora, é. aqui no bairro tem estado super instável também, Não, mas também tudo bem, né, a com as gente, chuvas que tiveram, coisa e tudo, tal, a gente tudo não tem rede junto. para suportar isso, cara. A gente não Ah, tem não tem, uma rede de claro, suporte, é, entendeu? Mas enfim, a passei, nossa rede é energia pura. é isso aí, é isso aí, vamos lá. Então Vamos vamos lá, falar então. sobre a carta Vamos. 8 do Petit. Hoje eu não vou escrever, porque eu estou aqui para cima, aqui eu não tenho nem E espaço para colocar, fica anotei, tranquila, mas fica tranquila. Na verdade, vamos mostrar primeiro aqui. Ela é a de. Tá pegando bem, Carmen, para você? tá, Porque se tiver tá para ótimo. você, para os amigos também. Tá. Ela é a de número 7. Tem um 7 pequenininho aqui, bem pequenininho. Ah, É que tá invertido, né? E aí a tá. gente vê uma serpente, Ah, a gente ah, vê o número, e aqui a tá, gente vê nesse canto uma rainha de bastões. tá. E essas letras são um poema em inglês, né? Até é muito interessante, né? Quem tem filhos aí, adolescentes, crianças que estão aprendendo inglês e gostam desse aspecto místico, pode até comprar esse baralho porque ele vem com poemas em inglês relativos à figura, né? Então é uma Olha, que maneira legal. legal de você estudar, uma maneira bem bacana. Claro, tá. E a gente tem aqui, então, uma serpente, nós estamos vendo ela, né, na posição de ataque, né, na posição de bote, e vamos explicar com muita calma essa carta. Cara, eu falo com calma por quê? Porque eu não gosto muito da linha negativista ou de uma linha visionária fatalista, né, com Sim, relação a trabalho feito com oráculos, porque eu acho que isso assusta o cliente, eu claro, acho que é melhor de claro. cambiar para um aspecto mais de autoconhecimento, que isso Lógico, sim ajuda a evolução da nossa consciência. lógico. Quando as pessoas, vamos começar pelo número, né? Porque o número é sempre um fator melhor para a gente ter entendimento das coisas, porque Pitágoras já falava que tudo é número, tudo é música, tudo é som, na escola itálica que ele criou lá em Crotona, né? Que era a escola filosófica de pensamento dele. O que é o 7 na numerologia pitagórica clássica? Ele é um número que ele tem a ver com ciência. Então, tanto a ciência oculta,
todas as ciências ocultas, aí você vai pegar a alquimia, você vai pegar a Uhum. cabalá, você vai pegar a teurgia, magia, quanto o 7 tem a ver também com a ciência acadêmica. Sim. É um número que também fala sobre isolamento para a reflexão, para a meditação. Tá. Ele é o grande místico entre todos os números, né? É dito Tá. que o número da lei, o número de Deus, é o próprio número 7. Então, ele tem um caráter misterioso, ele tem um caráter hierático relativo aos mistérios, ele tem um caráter sobrenatural, paranormal, extrasensorial, e ele tem uma aguda sensibilidade, até poderes visionários. Aí não precisamos falar isso para você, né? Porque o senhor chefe do sétimo raio, todo mundo sabe, o visionário que Saint-Germain se Sim. mostrou em todas as suas vidas pregressas, né? Verdade. Então é muito interessante porque com esse aspecto do 7, que ele é mais cauteloso, ele é mais recatado, discreto, misterioso, a gente já começa a entender que muitas vezes, para a gente enfrentar as más serpentes, porque eu falo que tem as boas serpentes e as más serpentes. As más serpentes são aquelas associadas à inveja, são aquelas associadas a recalque, são aquelas associadas a ciúmes, são aquelas associadas a uma passionalidade muito violenta. E tem a boa serpente da sabedoria, que a gente pode falar já já. Mas quando a gente é discreto, quando a gente é introspectivo, quando a gente não procura falar o que pretendemos fazer para todo mundo, é claro que fica mais fácil você se esquivar de alguns botes da vida. Quando você Sim, se autopreserva, você não se expõe muito, claro. né? Então, o 7, ele traz toda essa carga de significado. Ainda continuando no 7, né, relativo, né, à carta da serpente Lenormand, o que a gente sabe da sétima casa do zodíaco? Enquanto a primeira casa, que é onde ficam os arianos, é a casa do eu sou, a sétima casa, que é a casa oposta, onde ficam os librianos, é a casa do nós somos. Então, na sétima casa você tem todo e qualquer tipo de associação. Tanto que é Tá. a casa do casamento. É uma casa que começam as casas, digamos assim, a gente deixa as casas pessoais, né? Isso vai da primeira até a sexta casa, que é a casa de Virgem, e da sétima à 12ª casa, nós vamos ter que lidar com o mundo. Nós saímos de um contexto mais pessoal e nós passamos para um contexto de relacionamento, um contexto mais geral, um contexto mais aberto. E relações, Carmen, casamento, associação, parceria, pode ser algo abençoado, mas as relações também podem ser complicadas, porque a gente sabe que Verdade. relações humanas, né, devido ao emocional do ser humano, que de vez em quando, não é nem um pouquinho balanceado, as relações podem se tornar complexas. Então, É. também nós vamos precisar compreender a sétima casa zodiacal, como nós vamos lidar com pessoas, a fim de que elas não comecem umas a dar botes das outras, né? Igual uma serpente que dá o bote e recua, né? E aí nós temos o fator do número, temos o fator do zodíaco. Mas a gente analisa aqui essa figura, bonita até essa figura nesse versão do Lenormand, porque ela é muito clássico esse Lenormand, né? Então ele é bem Uhum. bonito mesmo. E nós vemos, deixa eu pegar aqui maior, nós vemos aqui, pronto, a equivalência. Então Tá. a serpente no Lenormand, ela equivale Ah, à rainha uhum. de bastões. Tá. Ok. E a rainha de bastões, no tarô, não parece um mágico, cara, que eu vou fazendo aparecer carta uma atrás da outra. A rainha de bastões, ela está associada aqui, né? A rainha de paus no baralho comum está associada à rainha de bastões no tarô, até essa versão do Edward Waite, que é linda,
A rainha no trono, com o seu bastão. Tem um gatinho aqui embaixo, né? E um gatinho preto ainda, super bonitinho. Um gatinho aqui Que embaixo. legal. E ela está segurando um girassol, que é uma flor que lembra muito o próprio sol, né? A Ah, gente fala que os arcanos da corte, eles têm, até pelas cores, você pode ver aqui, cara, em cima dela, ó, tem 2 leões, né? E a aham, gente sabe que leão é o próprio signo que ele é regido pelo sol. sim. Então, o que isso representa? Vamos falar sobre a rainha de bastões. Vamos entender a rainha de bastões e depois a relação com a serpente. A rainha, associamos qualquer rainha, pode ser a rainha de bastões, a rainha de taças, a rainha de espadas, a rainha de pentáculos, ou se você quiser ir para o baralho, pode ser a rainha de paus, a rainha de copas, a rainha de espadas ou a rainha de ouros. Rainha, é elemento água. Então a gente já começa a interpretar assim: rainha, elemento água. Rainha de paus, né? Essa aqui no baralho comum, paus, que no tarô são bastões. Paus, bastões, é elemento fogo. Então, se a rainha é água e se o naipe é paus, é como se eu falasse água de fogo. Agora, quando eu levo essa carta, ou quando eu levo esse arcano aqui para a árvore da vida, que era dividida em 4 níveis, qual é o nível na árvore da vida que a rainha fica? Ela fica no nível mais elevado, como os reis também, que é o Sim. nível do fogo. Então aí, vamos juntar, né? Vamos fazer a nossa, Carmen, saladinha elemental. Então atenção que vai começar o MasterChef místico, nós vamos fazer a nossa saladinha elemental. Então vamos lá. A rainha está no nível do fogo. Ok, então coloquemos a nossa receita. Fogo. Primeiro ingrediente, fogo. A rainha, ela é associada à água. Ok, coloquemos o segundo ingrediente da receita. Fogo e água. Né? Então nós temos fogo do nível que ela está, nós temos a água, aquilo que ela representa. Mas está Sim. faltando um ingrediente. Ela está no nível do fogo, ela é água por ser rainha, mas que tipo de rainha é? Ela é uma rainha de paus, ou ela é uma rainha de bastões? Paus, bastões, nós temos mais um elemento fogo. Então nós temos 2 elementos fogo, um porque ela está no nível do fogo, outro porque ela é de paus, contra um elemento de água. Nós podemos dizer que a receita, Carmen, começou a ficar caliente. A receita começou a ficar apimentada. Tá muito Agora, bom. na verdade, o ingrediente secreto, quem rege todas as rainhas? Qual é a séfira na árvore da vida que todas as rainhas ficam? É uma séfira equivalente ao planeta de Saturno, Ah, que rege os capricornianos. O que nós sabemos a respeito de Saturno? Nós sabemos que ele é regra, nós sabemos que ele impõe limite, nós sim. sabemos que ele ceifa o que é excedente, nós sabemos que com Saturno temos que utilizar com sabedoria cada grão de areia da ampulheta do tempo de Saturno. Então, é um planeta que ele tem uma tônica vibracional séria. E a gente vê a Uhum. expressão da rainha de bastões, né, de tarô, é uma expressão de seriedade. A gente vê que tem aqui uma dignidade real na figura, ela segura o bastão dela resolutamente, né, como se ela fosse bater o bastão no chão e fosse emanar, fosse dar alguma ordem. Então, a autoridade é um poder, né? É um aspecto Saturno que rege o capricorniano. Eles são capricornianos muito administrativos, né? É muito fato. É aquilo que ele fala, você pode escrever porque é a lei. Então eles têm esse aspecto muito sério. Quando a gente junta tudo isso, bom, a rainha então, ela é um arcano positivo.
Por quê? Ela tem a iluminação do fogo, ela tem a sensibilidade da água, ela tem a seriedade de Saturno. É uma carta, né, no caso, a rainha de paus. Eu vou sempre oscilando, porque é legal para te fazer esse vínculo com o baralho comum também, né? A Claro. rainha de paus é uma carta que ela te dá entusiasmo, ela te dá energia, ela te dá capacidade de ver claramente as coisas, porque o fogo, ele ilumina. Ela também te dá coragem para você tomar resolução, para você tomar uma atitude, para você fazer uma escolha. Então a gente pode dizer que a rainha de bastões, ela é positiva. Só que aí, analisando alguns detalhezinhos, puxa, se eu tenho mais elemento fogo do que o elemento água, o que acontece quando tem excesso de fogo em relação à água, Carmen? Acontece o quê? O fogo, ele faz aquela água Evaporar a água. evaporar. O É. fogo, Aí, ele faz a água ferver. sim. O fogo, ele aquece a água e uma água muito quente, ela pode queimar severamente. Aí que entra o aspecto dos cuidados com a rainha de bastões. Sim. Cuidado com impulsividade. Cuidado com reação sem reflexão às circunstâncias da tua vida. Porque tem muita gente que fala primeiro e pensa depois, age primeiro e pensa depois. E tem coisas, Carmen, que não voltam atrás. Muitas vezes as pessoas se arrependem depois, mas depois não adianta, porque do mundo árabe vem um pensamento muito interessante lá da época das cruzadas, que a gente aprendeu com os irmãos do Islã, que eles falavam o seguinte: tem três coisas que não voltam atrás, três coisas. A flecha quando é lançada, a oportunidade quando é perdida e a palavra quando é proferida. Nunca volta atrás. E a gente pode colocar uma quarta coisa. Por exemplo, o bote de uma serpente, ele não volta atrás. Quando a serpente ela dá o bote, ela pode recuar para ela investir uma outra vez. Mas quando o bote foi dado, o bote foi dado. Sim, né? claro. E se acertar o alvo, e muitas vezes aí começam, Carmen, os problemas da carta da serpente. Cuidado com a língua muito rápida, mas o pensamento lento, que às vezes a boca abre, a língua sai primeiro do que a cabeça pensa, e isso pode colocar a pessoa em problemas muito sérios, ainda mais que estamos lidando com uma carta que é associada à sétima casa do zodíaco, que é a casa das relações. Então, quando eu me envolvo com qualquer tipo de relação, seja uma relação familiar, seja uma relação empresarial, uma relação de parceria de negócio, uma relação num clube social, eu preciso compreender que a partir do momento que existe uma relação, não sou mais eu, agora somos nós. E se eu não tiver empatia com o outro, eu vou acabar pisando na cauda, né? No caso, se fosse um leonino, né? Na cauda do outro ou no pé do outro, e aí eu posso receber uma reação muito negativa. É muito curioso porque a gente então entende, a carta ela tem um lado positivo, de entusiasmo, de alegria, de firmeza para tomar decisões. Isso é legal, de não ficar postergando, não ficar protelando aquilo que eu tenho que decidir. Até porque, né, Carmen, se você vacilar diante de uma víbora, ela te pica. Né? Você não, se você ficar muito tempo parado, né, ela acaba sendo... E até eu estava vendo um documentário, que é incrível, algumas serpentes do mundo, né? Como elas têm um bote rápido, né? Que é comparado assim em velocidades assim incríveis, né? Então,
Nesse sentido, a rainha é boa, porque eu decido firme, mas eu decido com uma lógica e eu não fico postergando, não fico adiando aquilo que eu tenho que decidir. Só que ela pode ser muito negativa para qualquer decisão tomada com impulsividade, tomada com olha o fogo, o calor do momento. Ah, mas eu fui no fogo da paixão. Ah, você foi no fogo da paixão, por isso que todo mundo acabou queimado, por isso que todo mundo se queimou. Se todo mundo for agir movido pelo fogo das paixões, o Sim. planeta Terra vai virar um grande deserto seco. Como, aliás, Carmen, infelizmente, né, já está virando, né? É. Eu estava pensando sobre essa carta aqui, e até o que está acontecendo com o planeta atualmente, é muito curioso, seja por intempérie climática, existem áreas de floresta que estão, infelizmente, virando desertos, quando você tem Pois queimado, é. quando você tem Eu vi. incêndio. Você tem rios que eram caudalosos, você tem rios secando. E você já viu, Carmen, infelizmente, porque é horrível, como fica um território depois que ele é devastado por uma guerra. Aquilo não parece um deserto. É horrível. Aquilo que antigamente era cheio de vida, era cheio de pessoas na rua, você olha para aquilo, é pedra e pó. Né? Então, realmente, né, é uma coisa árida, é até um cenário assim apocalíptico, quando você observa aquilo. É muito interessante porque a serpente, ela vai nos ensinar algumas coisas boas para a gente refletir. Bom, então vamos primeiro focar na serpente boa. A serpente, ela foi muito injustiçada no contexto de cultura popular, no Uhum. contexto de cultura de massa, até porque, né, a maioria das pessoas tem medo de serpentes, de víboras, de cobra, e aí, bom, então vamos pegar e vamos associá-la ao mal. E aí isso vem desde a época do Jardim do Éden, onde a serpente ofereceu a maçã para Eva, que levou lá para o Adão, e depois deu toda aquela confusão, eles foram expulsos do Éden, e aí lá Deus coloca um querubim com uma espada flamejante e não deixa ninguém voltar, porque para você retornar, aquilo na verdade quer dizer uma perda de consciência, cara, nada mais do que isso. Né? A Claro, expulsão claro, quer dizer uma perda de consciência. claro. Mas para a gente regressar a um estágio paradisíaco, aonde comungávamos, né, em uníssono com Deus emanador, nós precisamos agora elevar a consciência que se perdeu. Porque se a gente não eleva a consciência, traduzindo, se a gente não se repara, se a gente não se regenera, se a gente não se ilumina e se a gente não ascensiona, não dá para passar pelo querubim com espada flamejante. Agora, eles que ascensionam, o querubim ele curva a cabeça e ele franqueia o regresso, a reintegração àquela instância divina em que nós éramos unos com a própria divindade. Isso está em várias narrativas de religiões, filosofias de vida, contextos herméticos, esotéricos e secretos. Né? Então, a gente tem que pensar que esse medo serpentino, a serpente ela é o Satanás, a serpente é o mal. Vamos começar a analisar um pouquinho as coisas. Quando a gente fala sobre o Gênesis, nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos entender, com todo o respeito a todos os livros sagrados do mundo, eu, com muito respeito à Bíblia, principalmente por ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Claro. quando você estuda o hermetismo, o esoterismo, a própria teosofia, quando você lê uma cosmogênese escrita pela Helena Petrovna Blavatsky, que é o primeiro volume da Doutrina Secreta, você entende que a Bíblia ela não começaria no Gênesis. E quando você fala isso, Carmen, nas religiões de massa, as pessoas ficam surpresas e a gente entende porque isso não é explicado numa missa de domingo. Ia dar uma confusão se explicassem isso numa missa de domingo. Mas se a Bíblia não começa no Gênesis, ela começa aonde? Bom, aí você tem que falar de Melquisedeque, aí você tem que falar de Enoque, que são textos
apócrifos que eles são anteriores ao próprio Gênesis. E esses textos apócrifos, eles falam de raças, que são chamadas de pré-adâmicas. Então, Uhum. são raças que vêm antes de Adão. Antes de Adão. E é uma Pois coisa é. curiosa, Cabe, que tem uma outra lenda urbana. Quando nós falamos, né, os seres serpentinos, né? Na verdade, havia uma raça pré-adâmica que ela era composta por seres serpentinos. Deixa eu perguntar uma coisinha para você, Cabe, não sei se você vai lembrar. Você lembra de um seriado antigo, muito antigo? Eu sou de 72 e eu gostava de ver esse seriado, chamado O Elo Perdido, de uma O elo perdido. família que descia uma corredeira, aí Sim. chegava no que seria um plano intraterreno, e lá no plano intraterreno elas ficavam fugindo de dinossauros, dos desafios da era pré-histórica, e ficavam fugindo dos Irislistaques, que eram seres altos com aparência serpentina, né? Só que é engraçado porque nos anos 70, muito pouca gente falava Sim. de reptiliano, falava de serpentino, era muito oculto, né? Mas é interessante que eles tinham uma sabedoria, até eles podiam viajar no tempo, entre as dimensões. E aí, cabe que veio o negócio da serpente. Será que, na realidade, Eva falou com uma serpente, porque é descrito nos textos sagrados que a serpente ficava muito ereta e muito de pé? Ou será que, na realidade, ela teria contactado um ser pré-adâmico? Legal. Porque o que a serpente faz? Você vai ter as duas árvores. Você vai ter a árvore da vida, você vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. Conhecimento, Carmen, é gnose. Sim. Conhecimento é sabedoria. E Sim. se Eva, ela entrou em contato através de um ser que era pré-adâmico com uma sabedoria, a qual permitiu com que ela e Adão vissem que se encontravam num estado de queda, e a partir do momento que você tem essa consciência, é tendência natural de você querer voltar ao estado que você estava antes que ocorresse essa queda. Uhum. Então, é uma outra É interpretação. verdade. E aí a gente começa a ver a serpente como um sinônimo de sabedoria. Aí você vai para o Egito Antigo, são os faraós com a serpente Uraeus, bem no ponto da terceira visão. Você Sim. vai para a Grécia, tem um deus, né, que ele tem um bastão com o sol na ponta lado e duas serpentes que sobem. Você vai para a Índia e o que eu acho incrível é que as pessoas às vezes sempre falam pela metade, né? Porque o pessoal fala assim, a ativação da Kundalini. Só que está pela metade, porque não é Kundalini, é ativação de Kundalini e Forrati. O que são Kundalini e Forrati? São duas serpentes que dormem enrodilhadas na base da tua coluna vertebral. E se você trabalha yoga, se você trabalha chakra, se você trabalha mantra, essas serpentes acordam, começam a subir e ativar os teus chakras. E quando chegam no Sahasrara, você se ilumina. Então, a serpente sagrada, para o egípcio, para o grego, para o indiano, na Grécia, a serpente que engole a cauda, Ouroboros, é o eterno retorno à origem. Né? E é muito curioso, Carmen, quando a gente fala esse negócio de serpente que engole a cauda, e aparece a carta do Petit Lenormand numa consulta, com muito carinho, né? Porque por ser capricorniano eu tenho um aspecto paternal, então de vez em quando eu pego meus clientes no colo, não passo a mão na cabeça, mas eu pego os clientes no colo, porque o Capricórnio tem essa coisa meio paizão, né? Então eu falo assim, você não está mordendo tua própria cauda? Você teme inveja, você teme olho gordo, você teme mal-olhado, mas vamos fazer o processo reverso? Será que pensamentos que eu tenho, palavras que eu tenho, atos que eu faço, ações que eu tomo, né?
será que isso, pela tônica vibracional, não atrai inveja para o meu ser? Porque a gente sempre pensa, Carmen, que a inveja é uma coisa que ela vem de uma circunstância exterior. Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que vem de circunstâncias exteriores vai se coadunar com uma tônica vibracional que eu possuo. Então, será que eu não estou mordendo, no sentido negativo, a minha própria cauda? Será que eu não estou me auto-sabotando? Porque é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. É muito mais fácil, né, do que a gente pegar, olhar para um espelho. Então, a serpente, ela é muito sagrada. Você tem a serpente emplumada, né, dos astecas, né, que desce lá a pirâmide. Então, você conhece. Então, é algo assim que a gente vê que essa serpente, ela foi injustiçada. Ela foi injustiçada. Porque ela foi relegada ao mal. Foi relegada ao mal. Quando você vai para o universo, quando você vai para o cosmos, é dito que as frequências, as potências, as energias cósmicas, elas têm uma sinuação como se fosse serpentina. Então a gente começa a perceber que tem muita coisa, né, também boa, gnóstica, sabedoria, elevação, iluminação de consciência associada à serpente. Só que aí é o seguinte, quando a pessoa tem dois casos. Quando a pessoa ela não utiliza o reto pensar, ela não utiliza o reto falar, ela não utiliza o reto agir, porque lhe falta a sabedoria, porque lhe falta a gnose, ela poderá atrair o ataque serpentino sobre sua vida. Porque lhe faltou a sabedoria. E isso até está no texto sagrado, uma frase onde é dito: e o meu povo foi destruído porque lhe faltou a sabedoria. Né? Então, é algo que temos que meditar. É um primeiro significado. Num segundo significado, quando eu utilizo a sabedoria para o mal. Porque a sabedoria sendo utilizada para o mal, o conhecimento sendo utilizado para o mal, vira esperteza, vira, com perdão do termo, malandragem, vira aquela cultura do jeitinho, aquela de tirar vantagem. Nossa telepatia é incrível. Nós estamos Jedi hoje. A força está com você também. A nossa telepatia bora lá. Vira aquela cultura de tirar vantagem. Todo aquele que se considera muito esperto e até pode enganar os humanos, os veladores da alta invisibilidade, porque existem veladores da alta invisibilidade, estes nunca são enganados pelo ladino, pelo esperto, pelo malandro. E tem uma hora que chega um limite, e aí é dito: a partir de agora, você não vai enganar mais ninguém, você não vai dar mais golpe em ninguém, você não vai puxar o tapete de ninguém, você não vai usar a inteligência para o mal, pois chegou a hora da cobrança, pela lei de causa e efeito. E quando essa hora chega, não existe uma alegação que o esperto sempre gosta de alegar para se safar de coisas, né? Ah, mas veja bem, eu não sabia. Vejam bem, não é bem assim. Eu não queria prejudicar. Só que os veladores da alta invisibilidade, eles não olham para o exterior. Eles são peritos em leitura de coração. Eles rastreiam até o átomo do ser humano. Eles sabem a intenção que a pessoa teve na utilização má daquele conhecimento para simplesmente vantagens pessoais,
sem se preocupar com a harmonia do todo ao seu redor. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, se a carta da serpente aparece em uma consulta do Lenormand, nós procuramos lembrar ao nosso cliente, está se comportando com empatia perante o próximo, não está fazendo para o outro o que você não queria que fizessem para você. Então a gente começa a entender, Carmen, que é o seguinte: a carta da serpente apareceu em um jogo, quer dizer que tem algo negativo no meu caminho? Não. A carta da serpente apareceu no teu jogo, quer dizer que você precisa, número 7, silêncio, introspecção, reflexão. Uhum. Para uma profunda autoanálise, no sentido de se verificar se você não é o responsável pelos problemas que aparecem na forma de uma serpente no teu jogo que você está atraindo para a tua vida. Porque muitas vezes nós somos os responsáveis por esses problemas, mas não admitimos, porque aquele amiguinho chamado ego, ele não gosta muito de admitir as coisas, né? Ele não gosta muito de admitir, né? Ainda mais quando ele não vai ficar bem na foto, né? Aí que ele não admite mesmo. Então é interessante que a gente tem essa primeira abordagem. Agora, o Lenormand é muito clássico, algumas palavras com relação à serpente. A palavra, eu acho que mais é repetida em vários livros, por quem estuda o Lenormand e coisa e tal, é o termo inveja. Inveja. Então aparece a serpente, toma cuidado com a inveja. Tá bom. Vamos falar de inveja. Vamos falar de inveja. Tem um cabalista, Carmen deve conhecer, não sei se conhece ele pessoalmente, porque ele escreveu muitos livros. O nome dele é Newton Bonder. Ele Já ouvi escreveu. falar, não conheço pessoalmente. Ele tem livros e os títulos são legais, né? A Cabalá do dinheiro, a Cabalá da inveja. Tem livro que se chama A Cabalá da Inveja. E ele fala que inveja tem alguns estágios que são interessantes, né? O primeiro estágio, quando uma pessoa ela acha que está sendo invejada. E aí ela fica preocupada, né? Ela acha que está sendo invejada e ela fica preocupada. E aí que eu digo, Carmen, tem uma frase de New Orleans, nos Estados Unidos, daqueles que são da religião do voodoo, o bom voodoo, não estou falando de voodoo de filme de terror, de Hollywood, não é esse, não, estou falando da coisa séria, né? Eles são da religião do voodoo e do hoodoo, né? As pessoas me perguntam, Ale, qual que é a diferença entre voodoo e hoodoo? A diferença é que o voodoo é uma religião e o hoodoo, ele é um sistema mágico, onde você tem o elemento do europeu, que colonizou lá, né, foi para os Estados Unidos, você tem o elemento do nativo americano, então você tem elementos do xamanismo, e você tem elemento do afro, né, que as pessoas que foram escravizadas naquela época. Esses três elementos, o afro, o índio e o europeu, se uniram e se criou um sistema mágico chamado voodoo, que aqui no Brasil, Carmen, por exemplo, quando a gente pensa em matéria de Umbanda, na Umbanda você tem um elemento dos santos católicos, você tem um elemento dos povos nativos da terra e você tem um elemento afro, né? Então é muito interessante a gente comparar, né? A gente analisar essas coisas. E aí eles têm uma frase em nordeste que eles falam o seguinte: se você acredita que está enfeitiçado, então você está. É uma frase simples, mas ela está corretíssima. A pessoa que acredita que sentem inveja dela, ela ativa o psiquismo dela. E o psiquismo, quando ele fica descontrolado, ele começa a criar um monte de coisa. Ele começa a criar até coisas que não existem. Então a pessoa pode se autoassombrar, né?
A pessoa pode ser o brinco, ela pode ser o próprio poltergeist da vida dela, mas é ela que atrai aquele Sim. poltergeist. Então, no primeiro estágio, o Newton Bonder ele fala: se existe uma identificação com a inveja, se a pessoa acha que está sendo invejada, ela vai entrar nessa tônica vibracional. E a partir do momento em que ela entra nessa tônica vibracional, ela começa a sentir um mitigar quer dizer diminuir das suas forças, do seu Sim. otimismo, da sua alegria. Então, não tem o termo, Carmen, quebranto. É como se a pessoa Sim. ficasse quebrantada, né? Mas, na verdade, teve muito mais do psiquismo dela própria que a quebrantou do que o potencial de alguém fazer o mal para outro alguém, né? Sim. Mas então o Newton Bonder fala, nesse primeiro estágio da inveja, procura não se identificar. Procura não colocar pilha nisso, né? Porque às vezes tem pessoas que chegam pra gente que me falam, sabia que aquela pessoa tem inveja de você? Amigos meio da onça, né? Aí tem que tomar cuidado com o negócio da palavra, quem fala, quando fala, em que contexto fala, quem ouve também. Tem que tomar Sim. cuidado com isso, né? Então, é o primeiro estágio. Se você não se identificar, o seu psiquismo não vai acionar. Foca no teu coração, foca na tua luz, foca no teu trabalho, foca no teu progresso, foca em estudar cada vez mais, nunca para de estudar. Ocupa-te com isto, ocupa-te com a sabedoria. E não se preocupa se estão invejando ou deixando de invejar, porque a inveja ela faz muito mal para quem a tem, É claro, né? claro. Aí tem o segundo estágio, né, que ele fala, bom, a partir do momento em que a gente identifica, né, essa inveja, verifique no segundo estágio se não somos os responsáveis por ativar a inveja numa outra pessoa. Porque, na verdade, Carmen, uma pessoa invejosa é uma pessoa com muito medo, é uma pessoa é, que ela não tem referenciais e ela tenta se basear na vida do outro, É. no gramado do outro, no status do outro, enquanto ela deveria, na verdade, procurar pelo autoconhecimento, saber qual é a sua real missão de vida, qual é o seu real Dharma, luminoso, maravilhoso, e se ela procurasse se ocupar de realizar a missão de vida que escolheu para si mesma antes de encarnar, ela não teria tempo de se ocupar ou se comparar com a vida do outro e sempre se colocar para baixo, porque ela acha que a vida do outro, né, é melhor do que a dela. A grama do gramado do vizinho sempre parece melhor do que a minha grama, mas a gente não sabe o que o vizinho passa. A gente pega, vai lá e só julga. Não, mas olha a casa, olha o carro importado. Ah, deve ter feito alguma coisa errada para ter toda essa riqueza. Olha que coisa horrível, julgando ainda, né? Nem conhece a pessoa, apenas, né, realmente o recalque, né? É. Que é fruto de um emocional muito fraco, muito confuso, né? Então, o Newton Bonder ele fala: será que nós, pela maneira que agimos, também não somos os gatilhos, nós não disparamos esses recalques nas pessoas? Isso, Carmen, é muito atual. O povo que vai para a rede social, porque você tem, Carmen, que expor tudo. Você vai num restaurante legal, você tem que tirar a foto do prato e dizer: olha onde eu tô. Você vai, você compra uma roupa, você compra um carro, aí, né, coloca você acelerando. Olha a potência, olha até onde chega. Cultura, ostentação. E depois a pessoa
que fica por aí ostentando tudo, que fica por aí expondo-se, que fica por aí falando o que não devia, para quem não devia, na hora que não devia, aí depois a pessoa reclama. Ai, mas eu acho que tem um olho gordo sobre mim. Eu acho que eu estou com quebranto. Eu acho que eu estou com inveja. É mesmo? Dá o teu celular aqui um pouquinho, deixa eu ver tua rede social. Nossa, que bonito, né? O seu sobrenome devia ser Louvre, porque você parece um museu. Tudo lá, né? Então, esse segundo estágio da inveja, o Newton Bonder ele fala, sabe, cuidado, gente. Para nós não sermos, sabe, humildade. Humildade. Não empina nariz. Trata muito bem todos os seres humanos. Tem que ser tratados bem. Todos os seres humanos. Agora, principalmente, quem serve você. Sabe, Claro. um empregado, um porteiro, Sem um dúvida. garçom, conversa com as pessoas. As pessoas, muitas vezes, porque você parou para dizer um bom dia e falar um pouquinho com o teu porteiro, você mudou o dia dele. Porque você bateu um papo com um garçom que você não conhecia, você mudou o dia dele. E ele fica com uma recordação boa na mente e no coração dele a teu respeito. Essa recordação boa emana dele uma tônica vibracional que te protege de tudo quanto for recalque. Né? Claro. Então, na verdade, a serpente ela é uma carta má. A Cami me conhece há 3 décadas. Ela sabe que eu não creio nisso, sabe? Não tem isso. De carta boa no Lenormand, carta má no Lenormand. Arcano bom no tarô, arcano mal no tarô. O que tem é a falta de consciência. Se a serpente, pegar ela aqui de novo, se a serpente ela vem para te alertar, então medita, reflete. E aí no terceiro estágio, o Newton Bonder fala uma coisa muito importante, como lidar com a inveja. Proteção. Fala, pede ajuda com os excelsos seres da luz maior, porque quem se coloca abaixo das asas de um arcanjo Miguel nunca vai ficar sozinho. Quem lê o Salmo 91 sob as asas divinas, ou o Salmo 121, que fala da guarda e da sentinela de Israel, que é o próprio arcanjo Miguel, nunca vai ficar sozinho. Sim. Você tem o seu santinho de devoção, aquela fase da tua vida está meio nebulosa, né? Você está tendo que pular no matagal para desviar de um monte de bote de serpente. Fala com o santinho para ele caminhar contigo. Faça a oração dele, dedica uma velinha para ele, porque isso, sabe, muda a tônica vibracional da pessoa e permite que a alta invisibilidade auxilie aquela pessoa, né? Então, eu vejo aqui, você vê que legal essa serpente, o desenho que eles fizeram, Carmen? Olha que ela forma quase que um 8 também. Né? Rescata. Essa simbologia do infinito, para a gente entender, as coisas vêm e voltam. Né? Lei de causa e efeito. Né? Então, muitas vezes, isso aqui aparece na minha vida, o que eu causei para ter esse efeito? Agora, minha luz é infinita, a minha fé é infinita, a minha esperança é infinita. E se eu tiver discernimento, um discernimento que me é dado por sabedoria, se eu tiver empatia no trato com as pessoas, eu não precisarei temer tanto esta carta, e ela até poderá se tornar uma aliada. Quando as pessoas olharem para mim e falarem, nossa, mas como aquela pessoa é sagaz, como aquela pessoa tem mente rápida, como aquela pessoa tem estratégia, uma estrategista, como aquela pessoa
ela consegue, de maneira muito silenciosa, resolver tudo. Fica tudo resolvido e ela sobe porque ela nem quer que agradeçam ela. Porque a gente sabe que a serpente, Carmen, ela é silenciosa também, né? Você só Claro. percebe quando ela está meio em cima de você, né? É. Mas a gente pode converter isso para o sentido bom, para o sentido positivo. Porque eu tenho um certo problema. Aparece a carta da serpente. Pronto. Aí, né, quem está interpretando o baralho já assume o papel de o profeta do Apocalipse. Tô vendo aqui uma serpente, tem uma inveja no teu caminho, os teus inimigos vão te pegar, tem aqui traição. 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 Também é outra coisa associada à serpente, né? Sabe o que eu acho legal sobre traição? Que quem tenta trair alguém, o máximo que consegue é trair a si mesmo. É trair a sua beleza interior, fazendo algo indigno, fazendo algo mal para quem nunca te fez mal. Aí a pessoa trai e aí o outro sai da vida da pessoa, né? Não adianta se arrepender. Você perdeu uma bela oportunidade de preservar aquela pessoa digna na tua vida. Então, Claro. faz o mal para si mesmo. Então, não devemos ficar preocupados com isso. Ah, aparece a carta. Como é que estão os traidores na minha vida? Você está vendo traidores na minha vida? Eu estou vendo uma pessoa que está deixando o psiquismo começar a correr solto, mas ainda bem que veio parar aqui nesse consultório aqui, porque aqui a gente coloca o psiquismo dentro da caixa de Pandora de novo e deixa bem fechadinha antes que a caixa de Pandora abra. E aí ninguém segura mais a coisa. Não interessa, traidores. Eu estou querendo saber se você não trai a si mesmo. E se Uhum. você é digno com todos e pratica empatia com todos. Porque se você for assim, podem estar armando o que quiserem. Você está sob a proteção das asas divinas e não será atingido. Ai, mas apareceu uma serpente. Aí a pessoa, né, não tem esse termo, Carmen? A minha batata está assando. Olha, é o seguinte, se a tua batata estiver assando, nós vamos colocar um belo de um catupiry em cima, temperos, e vamos fazer aquelas batatas maravilhosas de forno recheadas. É isso que a gente vai fazer. Para de se preocupar, ativar É. a coisa negativa para a tua vida com o psiquismo. Claro. De repente, é um alerta, mas ela também é um estímulo no sentido de sabedoria a você se comportar como uma serpente, que utiliza a tua Claro. sabedoria para iluminar os outros. E a partir do momento que você faz isso, esse fogo se equaliza com a água e aí você tem luz e amor. Só resta, a partir de então, viver. E é Amém. isso aí. Muito bom. Adorei, muito legal. A Paola lá na Holanda está dizendo que maravilha de aula. Gratidão, Alexandre e Carmen. Muito bom estar com vocês. Bela lição. Pois é sempre muito legal ouvir o Alexandre Garzelli, porque ele tem muito conhecimento sobre vários assuntos diferentes, né? E mesmo a gente que não está acompanhando toda semana que ele está aqui, toda aula é uma aula à parte, né? Não existe, tem uma sequência para quem quer se aprofundar na sequência. Mas de tudo a gente sempre tira muitas lições, não é mesmo? Eu adorei, muito bom. Temos 6 minutos, Ale. Que bom. 6 minutos é ótimo. Mas que bom, né? 6 é o número do equilíbrio, da harmonia, o Ah, é o que triângulo para falta cima. no planeta hoje, o Ah, equilíbrio da tá harmonia. faltando pouco, né? Tá faltando pouco hoje em dia. Mas aproveitar esses 6 minutinhos, né? Como a Carmen falou, da sequência, né? A minha vida toda, porque eu comecei a me interessar, a ler, estudar sobre o tarô com 11 anos de idade. E o Lenormand é um estudo que eu estou fazendo, tem mais ou menos uns 5 anos, e as pessoas perguntam assim, Carmen, você atende com o Lenormand? A Carmen me conhece, ela vai rir agora. O capricorniano, ele precisa aqui ficar
estudando 5 anos, investigando tudo. Vocês acreditam nisso? Ele que conhece tudo, ele se priva, ou enfim, ele se aprofunda, né? É, Enfim, né? continua aí que eu te cortei. Então, não, então, mas aí para trazer as notícias boas, né? E a Carmen falou que ela tá sem o material de escrita dela, mas isso não quer dizer que eu vou escapar da caneta Saber, lightsaber violeta dela. Mas ano que vem a gente vai fazer na Pax. Até eu tenho até o título, Carmen, A Ciência Lenormand. Ah, eu Então, gostei. é, Anote você aí, ô Alexandre, please, daí a gente vai marcar. a ciência Já está Lenormand gravado, vai na minha mente. A ciência tá do meu nome, tá bom. decretado, tá gravado, né? Daqui a pouco se manifesta, né? Se bobear, a gente pula até o Natal. A gente já cai no ano que vem, né? Mas a ciência não, Não, nunca, porque a minha amiga, ela ama Natal. amo Natal, Árvore de não tem Natal como. lindas, ela ama Natal. É mais fácil a gente pular o ano novo do que a gente pular o Natal. Com Mas é interessante porque certeza. a ciência Lenormand, ela, por causa desses 5 anos, né, ela vem de um entendimento, uma reflexão que eu fiz. Quando se ensinar o Lenormand, ensinar a numerologia, a relação com a casa zodiacal, a relação com a carta de baralho, a relação com o arcano do tarô e a relação com a figura. A figura do Lenormand, ela é um símbolo. Da Sim. onde que vieram os símbolos? Vieram do nosso interior, né? Então, essa figura, ela te diz algo em nível interior. Agora, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Eu tenho uma carta de baralho, eu tenho um arcano de tarô, eu tenho um número aqui em cima, um número que está ligado à numerologia, que está ligado à astrologia. Tudo isso é uma ciência. E quando você Uhum. compreende essa ciência, porque as coisas que o povo mais pergunta, Carmen, Ale, para você interpretar o tarô, é preciso de intuição? Para você trabalhar com o Lenormand, precisa ter intuição? Para jogar búzio, tem que ter intuição? Para trabalhar com runa, tem que ter intuição? Gente, para lidar com qualquer oráculo, precisamos ter estudo. Nós precisamos compreender o sistema. Sabe por quê? Porque a intuição é uma coisa que todo mundo tem, Ah, em maior ou menor grau. O problema é que de vez em quando a gente não ouve, a gente não acredita na intuição. A gente deixa positivamente de ser um pouquinho serpentino, porque as serpentes elas captam muito as coisas no ar, né? E se a é, gente captasse, a gente se livraria de muitos obstáculos. Mas com com essa certeza. ciência oracular, a ciência Lenormand, eu acho que a gente vai fazer um trabalho tão legal como o trabalho de domingo com o tarô. Eu amo a minha turma da Pax, eles estão amando o curso. Que Então fiquem legal. atentos, porque uma das coisas que não volta atrás, a A oportunidade palavra. lançou a ciência Lenormand, seja rápido, dá o bote e faça a sua matrícula. É isso aí. Obrigada, Ale. Boa semana. Semana de ação de graças. Que Deus te dê tudo que teu coração deseja. E gratidão por estar com a gente há mais de 30 anos na Pax, tá bom? Gratidão, namastê, família Pax. Beijo.